nós celebramos no dia 7 a festa de Nossa Senhora do Rosário. Como hoje é domingo, vamos fazer a sua solenidade, porque o domingo é sempre o dia do Senhor. Mas, como disse, permite-se 2 missas em honra de Nossa Senhora do Rosário, por ser hoje solenidade de sua festa. E falar de Nossa Senhora do Rosário, evidentemente, é falar do Rosário de Maria, né? Nossa Senhora, como a gente sabe, ela é uma só, é Mãe de Deus, nossa Mãe, mas pela sua grandeza ela possui muitos títulos. Nossa Senhora da Paz, porque ela traz a paz, da saúde, Nossa Senhora da Consolação, das Mercês, Fátima, Aparecida, tantos e tantos títulos devido à grandeza de Maria, devido aos lugares onde ela apareceu e devido às graças especiais que ela concede a todos nós como Mãe da Igreja. Mas o título de Nossa Senhora do Rosário, ele vem exatamente pelo rosário dela, né? O que é o rosário, né? Porque no Brasil a gente em português costuma usar a palavra terço, né? O que seria a terça parte do rosário. Mas a tendência hoje mais é usar a palavra rosário mesmo. Desde o início da igreja, sobretudo na época em que começaram os eremitas, os monges, existia o costume das pessoas fazerem pequenos nós nas cordas para contarem as orações, sobretudo as Ave-Marias. No século XII, como os monges rezavam os 150 salmos todas as semanas, e tinham o costume, como tem ainda, de rezar os salmos, e para o povo isso era mais difícil, então o povo começou a substituir a reza dos salmos pela reza da Ave Maria. Então, como os monges rezavam 150 salmos, o povo começou a juntar, sobretudo os monges começaram a ensinar isso, a juntar 150 Ave-Marias, representando cada Ave-Maria um salmo. Evidentemente, a Ave-Maria era rezada uma parte, não toda como nós rezamos hoje. Isso ali pelo século XII. Né? E já nessa época foi acrescentada à Ave Maria a palavra Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Parava aí. Aí acrescentou-se Jesus, porque o fruto do ventre é Jesus. No século XIII, nós vemos surgir na Europa uma heresia de pessoas da igreja que tinham se separado por causa da fé. A grande heresia dos albingenses. Nessa heresia, era uma heresia terrível, porque eles primeiro se diziam católicos, né? Ou cristãos, mas na verdade eles ensinavam várias coisas contra a fé. Por exemplo, eles diziam que havia como se existissem 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom tinha criado as coisas invisíveis, o espírito, as coisas espirituais, né? O Deus mau tinha criado a matéria. E pregavam então que no ser humano, a parte espiritual, quer dizer, a alma, estaria presa na matéria. Então a matéria é má e o espírito é bom. E por causa dessa pregação, o Deus mau criou a matéria e colocou em cada matéria um espírito preso. Então, se for olhar nesse sentido, cada coisa que é material teria um espírito preso. Hoje, essa ideia está voltando quando as pessoas fazem culto à natureza, como se a natureza fosse como matéria má, porém dentro dela tem um espírito, o que é errado.
E a consequência disso é que eles diziam que Jesus Cristo não era Deus, porque ele tinha corpo. Então, se tinha corpo, não podia ser Deus, porque o corpo é mau. Então, negando que Jesus Cristo tinha corpo, eles negavam o valor da sua morte na cruz. E negando o valor da sua morte na cruz, negavam o valor do sacerdócio da Santa Missa. Por isso, eles perseguiam a igreja, perseguiam o sacerdócio, perseguiam a Santa Missa. Mas, numa sociedade católica, eles não perseguiam apenas com palavras, eles perseguiam com atos. E nessas atitudes formavam verdadeiros bandos de hereges e invadiam igrejas, incendiavam cidades, incendiavam conventos, matavam pessoas, pregavam contra o matrimônio, porque o matrimônio faz com que gere vidas, e gerando vidas ia colocar pessoas com corpo, porque a matéria na cabeça deles era má. E foi criando uma verdadeira revolução nessa sociedade católica da Idade Média, ali pelo século XIII, principalmente. A igreja tentou, de diversas formas, convertê-los pela pregação, levando a pregação para eles. Havia também, havia um certo envolvimento político deles também, porque criavam uma revolução. Imagine uma sociedade totalmente católica, aparece um grupo assim que vai crescendo, criava uma verdadeira revolução. Mas a igreja tentou de diversas formas trazê-los, convertê-los. E o progresso foi muito pouco. Nessa época, nasceu um homem chamado Domingos, espanhol, Domingos de Gusmão, que tinha como um de seus objetivos tentar trazer esse pessoal de volta para a Igreja Católica, corrigir os seus erros, convertê-los. E houve muita pregação de São Domingos de Gusmão, chegou a fundar uma ordem, que nós conhecemos hoje como Ordem dos Dominicanos, exatamente para pregar, mostrar o Evangelho e trazer esse povo de volta. Esse povo estava principalmente no sul da França, algumas outras regiões, mas o sul da França, uma região assim, muito afetada por isso. E São Domingos tentou de diversas formas e não conseguia muito pouco, né? Aliado a isso, como eu disse, eles provocavam revoluções, né? O próprio Estado, porque eles praticavam crimes, começou a cobrar da igreja atitudes. E nessas atitudes a igreja tinha que, como eles eram católicos, de origem católica, a igreja tinha poder sobre eles, começou a chamá-los. E daí a igreja fazia inquéritos, investigações. Essas investigações tinham o nome de, em latim, investigação, chama-se inquisitio ou inquisitio. Daí o nome Inquisição. Então, o que era a Inquisição? Era exatamente essa investigação que a igreja fazia com cada um que era denunciado, ou que se desconfiava que era herege, que participava desse grupo herege. E a igreja ia inquirir, investigar, como hoje fazem os delegados quando querem ver seus inquéritos, se alguém morreu, se alguém matou, como é que foi e tal. E a igreja ia ver isso no campo doutrinário. Chegava para um e dizia assim: reza o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Rezou o credo direitinho, pronto, isso aqui não tem problema nenhum de fé. Reza o credo agora você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador do céu. E aí? E da terra não? Da terra não, porque a terra é mar, porque a terra é matéria. Esse já ficava de olho nesse. Vamos ver o que é que tem por trás. Chame o outro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Está diferente esse credo. Vem o outro, mesma coisa. Onde é que você frequenta? Quem é o teu pároco?
Aí vai chamar o pároco, que era o pároco que estava ensinando errado, né? Vem cá o pároco. Aí a igreja começava a agir, a Inquisição vem exatamente daí. E é claro que havia os julgamentos, do ponto de vista doutrinário, quando havia crimes, e em geral esses grupos praticavam crimes, aí o braço secular, os juízes, governantes, eles também iam julgar nessa parte criminal. Essa heresia realmente teve muita força, né? E por causa disso, a igreja trabalhou muito para convertê-los, depois para punir, porque a punição na igreja não é para maltratar, é para conversão. Mesmo assim, o progresso foi muito pouco, né? Foi preciso fazer verdadeira guerra no futuro por causa dessas revoluções que eles criaram. Mas é nesse contexto que São Domingos chega para Nossa Senhora e começa a reclamar e a chorar, dizendo que não tem nenhum progresso nas pregações, o povo não se converte. Aí Nossa Senhora então aparece em São Domingos e diz para ele: pregue o rosário. Comece a fazer pregações do rosário. E que todos comecem a rezar o rosário. E Nossa Senhora, já pegando aquela tradição anterior, ensina a São Domingos a rezar o rosário. Depois, com o passar do tempo, acrescenta-se algumas orações, como Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, acrescenta Ave Maria. Depois, no próprio rosário, já haviam colocado os mistérios para serem meditados. E São Domingos começa a pregar a devoção ao rosário, e o povo começa a rezar o rosário, e com a recitação do Santo Rosário, começam a haver conversões e, principalmente, começam a prevenir para que outras pessoas não caíssem na heresia dos albigenses, ou cátaros, como se chamavam na época. E a partir então de São Domingos, há uma grande difusão da reza do rosário. Depois, na época do Renascimento, houve uma queda. Nossa Senhora aparece ao beato Alain de la Roche e incentiva de novo a reza do rosário e faz lá 15 promessas para aquele que rezar fosse devoto do rosário. E são várias, entre as quais que ela daria uma proteção especial em todos os seus negócios, que a devoção ao rosário era um sinal de predestinação à vida eterna, que a pessoa não morreria sem os sacramentos, que a pessoa estaria sempre protegida, especialmente por Nossa Senhora, dentre as inúmeras promessas que Nossa Senhora fez para quem rezasse o rosário. Isso veio acontecendo no século XIX. Há um ressurgimento do rosário com toda a força. O Papa Leão XIII fez 11 encíclicas, 11 documentos oficiais defendendo, falando da importância e necessidade do rosário. Instituiu o mês de outubro como mês do rosário. Depois nós vemos os papas seguintes, praticamente todos. São Paulo II termina seu pontificado com uma carta apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria, acrescenta mais 5 mistérios, os mistérios luminosos. Os Bento XVI segue a mesma linha. Depois do Concílio Vaticano II, os anos 64 a 74 são conhecidos como os anos sem Maria, em que, por causa do espírito do concílio e o mau entendimento dos documentos do concílio, que falaram a respeito de Nossa Senhora, inclusive no Lumen Gentium, a importância de Maria Santíssima na obra da salvação, houve uma grande perseguição à reza do terço. Então, rezar o terço naquela época, nos anos 70 principalmente, era uma devoção piegas, romântica, uma devoção de gente iletrada, uma devoção sem sentido, era um exagero para com Maria Santíssima.
era algo assim, até motivo de riso por muita gente do clero. Houve infelizmente, a gente teve oportunidade de ver, né, a verdadeira perseguição a quem rezava o rosário. A gente via senhoras simples que traziam o rosário na mão e viam eclesiásticos arrancarem o rosário do pescoço, dizerem que isso tinha acabado, né, que a nossa fé hoje era mais esclarecida e que a reza do terço era para a gente não esclarecida, coisa do passado. Mas a gente vê, o próprio João Paulo II, nesse documento, Rosário Virgenis Maria, incentiva de tal maneira e chega a dizer que o rosário para ele é a expressão do último capítulo do documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. E era para ele uma das suas orações mais prediletas. O que caracteriza muito o rosário, na história do rosário, é o rosário ser um meio de vitória nas batalhas contra a Igreja e contra a fé. E o exemplo mais conhecido é o exemplo no século XVI, 1571, 73, por aí, a memória está falhando, estava lá, reinando lá o Papa São Pio V, que era dominicano. Foi uma época assim muito conturbada, pós-Concílio de Trento. Os muçulmanos estavam já armados para invadirem a Europa por um outro lado, porque já tinham invadido pela Espanha, Portugal, tinham sido expulsos, mas eles queriam invadir a Europa, não perderam nunca a oportunidade, né? Só que a igreja estava dividida, os príncipes cristãos estavam divididos, e o Papa não conseguia juntar muita gente para ir combater contra os muçulmanos que vinham destruir a Europa cristã. E quando chegavam, tiravam a fé, matavam, pilhavam, escravizavam os cristãos. Por isso o Papa pregou uma grande cruzada do Rosário. Juntou alguns cristãos, alguns príncipes cristãos, e foram em direção a Lepanto, que era um golfo, indo para a Grécia, e lá estavam armados os muçulmanos já prontos para invadir a Europa. O Papa então coloca todo o povo para rezar o rosário, ele à frente, lá em Roma, coloca os soldados antes da batalha rezarem o rosário, e a 7 de outubro eles têm a vitória final, numa batalha que durou longas horas. Os cristãos, que eram muito menores, conseguem vencer. O Papa depois, sabendo em Roma, exatamente na hora da batalha, ele estava com o povo rezando o rosário, ele teve uma visão dessa vitória e instituiu, a partir daí, 7 de outubro, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que depois, por um outro Papa, foi trocada como festa de Nossa Senhora das Vitórias, por causa da vitória que Nossa Senhora traz para nós através do rosário. Se fosse contar aqui, teria muitos exemplos a dizer para vocês a respeito das vitórias que Nossa Senhora traz, não só para a igreja, como para as nações, como para as paróquias, como para cada um de nós, em particular, a devoção ao Santo Rosário de Nossa Senhora. E por que todo esse poder de intercessão que tem o rosário? Porque no rosário nós contemplamos os grandes mistérios da nossa redenção, os grandes mistérios do cristianismo, que todos nós devemos conhecer, tanto quanto é possível para nós, vivenciar e contemplar, nós encontramos no rosário. Está tudo resumido ali.
Às vezes nós somos criticados que nós não lemos a Bíblia. É claro que a gente incentiva os fiéis a lerem e meditarem a Sagrada Escritura. Mas quem reza o texto todos os dias, e reza bem, contempla a cada dia os mistérios da nossa redenção com Maria. Porque o rosário é uma oração mariana, mas é uma oração que tem Cristo como centro. O centro do rosário é Cristo com Maria. Maria faz como companhia para nós na honra e na meditação dos mistérios de Jesus Cristo. Então, através do rosário, nós contemplamos os grandes mistérios da nossa vida de cristãos. No rosário nós recordamos Jesus Cristo. Então, se nós pegamos lá desde a anunciação do anjo até a coroação de Nossa Senhora para o seu Filho no céu, agora com 20 mistérios, nós recordamos, mas não como algo do passado. A recordação dos mistérios de Cristo que nós temos no terço ou no rosário é uma recordação que faz com que seja tudo presente. Então, na medida em que nós vamos pronunciando as Ave-Marias, com Nossa Senhora nós vamos contemplando esses mistérios com os olhos de Maria, com os sentimentos de Maria. Louvando a Maria, contemplamos os mistérios de seu Filho, porque os dois estão sempre juntos. E nós recordamos não como algo do passado, mas como algo do presente. Nós tornamos presentes os mistérios de Cristo. Então, você pode viver os seus mistérios gozosos com Cristo alegre, das alegrias de Jesus e de Maria. Tem dia que você vai se levantar e você vai viver os mistérios gozosos. Há dias de mais dor, de sofrimento, você vai viver os mistérios dolorosos. Às vezes as pessoas reclamam e dizem: Padre, os mistérios dolorosos para mim estão demorando muito. Você está vivendo os mistérios dolorosos com Jesus e com Maria. Outras vezes você vai ter tantas inspirações da graça, você vai estar vivendo os mistérios luminosos. Por isso o Papa incluiu os mistérios luminosos, os mistérios da vida pública de Jesus. Outro dia você vai ter dias de vitória, são os mistérios gloriosos. Então os mistérios do rosário não são apenas para nós ficarmos recitando só, mas para nós vivenciarmos o dia a dia da nossa vida, encarnar em si aquele mistério de Jesus Cristo. Então eu recordo, né? E recordando eu aprendo. Então eu vou rezando o rosário, eu aprendo a ser humilde, com Jesus humilde. Eu aprendo a ser desapegado das coisas do mundo quando eu chego a Belém e vejo Deus nascer numa manjedoura, num presépio, ser colocado numa manjedoura. Eu aprendo a ser obediente quando eu vejo lá Jesus obediente com Maria e José. Eu aprendo a fazer a vontade de Deus quando eu vejo Jesus ficar no templo entre os doutores da lei e dando testemunho. Eu aprendo a carregar a minha cruz, aprendo a sofrer por amor a Deus, a fazer a vontade de Deus quando eu vejo Jesus no Horto das Oliveiras. Eu aprendo a ter paciência quando eu vejo Jesus afrontado, aprendo a ser manso, humilde quando eu vejo coroado de espinhos. Eu aprendo a amar Jesus nas suas vontades, né, nos seus mandamentos, quando eu vejo Maria me dizer nas bodas de Caná: fazei tudo aquilo que ele vos disser. E vou assim, vivenciando e aprendendo com Maria os grandes mistérios da redenção. E não só eu aprendo, porque na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos configurando a Jesus. Puxa, Jesus é assim, eu tenho que ser assim. Porque ele me diz que ele deu o exemplo para que eu o siga. De modo que, rezando o rosário,
eu vou recordar, vou aprender, vou me configurar e vou suplicar a Jesus Cristo tudo aquilo que eu preciso para a minha vida no dia a dia, espiritual e temporal, com Maria. E uma vez cheio de Jesus Cristo, eu vou divulgar, porque o rosário não é só para ser rezado, recitado, meditado, mas é também para ser divulgado. Então tem uma festa, por que a gente não propõe, se é uma festa católica, da gente antes rezar um terço? Vamos visitar uma família, por que não vamos rezar um terço? Junte aí um grupo de famílias, 2, 3, uns casais, vamos rezar um terço. Depois a gente vai comer pipoca e assistir ao filme. Mas vamos antes rezar o terço? E assim a gente vai divulgando e o terço vai se tornando uma verdadeira catequese familiar, né? No século XX surgiu um movimento do padre Patrick Peyton, que fez um movimento chamado Cruzada do Rosário em Família, né? E divulgou o rosário por toda parte com aquele lema que vocês conhecem, né? A família que reza unida permanece unida. Vocês estão tão baixinho que parece que permanece dormida, né? A família que reza unida permanece unida. Então, se a família se desuniu, é porque não está, olha só, não está rezando. Então, com esse lema, o padre Patrick saiu espalhando por toda parte, fez filmes e tudo, e esse movimento ainda existe. Ele agora já está adiantado o seu processo de beatificação, e nós tivemos a graça aqui no tribunal de ouvir algumas pessoas que ainda estão vivas, que tiveram contato, porque ele esteve um tempo no Rio de Janeiro, né, de ouvir um pouquinho sobre a sua vida. Mas a sua pregação foi do rosário. Depois vimos em Lourdes Nossa Senhora aparecer a Santa Bernadette rezando o rosário. E em Fátima, Nossa Senhora em todas as aparições, rezai o terço todos os dias. De modo que o rosário para nós é uma arma, é um meio de santificação, é um meio de aprendizado, um meio de súplica, um meio de crescimento espiritual, um meio de transformação, um meio de conversão e um meio de catequese. Então, rezar o terço todos os dias. Às vezes criticam a gente, mas vocês repetem Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, né? Mas quando a gente gosta de uma coisa, a gente gosta de repetir, não gosta? Imagine a esposa chega para o marido e diz assim: puxa, há quanto tempo você não me fala que você me ama? Ele diz: mas eu te falei ontem que eu te amo. Ah, mas hoje você não falou. A gente gosta de ouvir as mesmas coisas, Nossa Senhora também, né? Falar para Maria Santíssima, o eu te amo para Maria Santíssima é Ave Maria. O eu te amo para Jesus é Ave Maria, porque em Jesus e em Maria os corações são muito unidos. De modo que o repetir as orações nos ajuda, nos faz crescer, nos faz nos imbuirmos, né? Por isso que tem os salmos, né, que são repetições de orações. Então vamos aprender hoje essa importância do rosário, e quem ainda não reza o terço todos os dias, passe a rezar. Reza no ônibus, reza em casa, reza na rua, reza na casa dos amigos, mas não deixe de rezar o terço todo dia. Isso deve ser um compromisso nosso para o nosso crescimento no amor a Jesus com Maria. Tudo a Jesus, mas a Jesus com Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.